Olá, internautas da Página Notícias da Hora, eu sou William França e nós estamos em mais um podcast aqui pelo seu melhor e mais acessado portal de notícias. Eu sempre inicio o podcast dizendo que se você quiser se manter bem informado, atualizado, antenado com tudo que está acontecendo, não só no Acre, mas no Brasil e no mundo, acesse www.noticiasdahora.com.br. Quero também mandar um meu alô a todos que nos acompanham na região do Juruá. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. É sempre uma satisfação levar para você o melhor do conteúdo, o melhor da informação, sempre com notícias e informações que agregam o nosso conhecimento para que a gente possa deixar um pouco a ignorância de lado e a gente possa aprender um pouco mais. Sempre trago aqui os assuntos mais diversos, gosto de trazer assuntos dinâmicos, inclusive hoje estou recebendo, acredito que pela terceira vez, o Dr. Wellington Silva, advogado criminalista, uma pessoa que já é de casa aqui, né? Esteve aqui ano passado comentando sobre o caso do Sargento Nery, que também é o nosso convidado aqui, ilustre também, uma pessoa que o acompanha pela primeira vez, inclusive, o vejo pessoalmente, é uma satisfação recebê-lo aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar com ele. Eu quero, antes, agradecer aos meus parceiros, ao meu querido amigo Aden Araújo, da rede Arasuper. Obrigado pela nossa parceria aqui, Aden, já há 5 anos aqui no podcast Conversa Franca. Obrigado pela confiança, obrigado pela amizade e pelo carinho. Quero agradecer também a Bistrong, você que está começando a treinar e quer uma suplementação adequada para que você possa aí começar com ritmo leve, depois moderado, em seguida avançado. A Bistrong tem todos os suplementos alimentares necessários para o seu organismo. Eu sempre digo que o nosso corpo é igual um carro. Tudo funciona, tem que colocar, tem que pôr a manutenção ali em dia para que ele possa andar bem. O nosso organismo é do mesmo jeito, precisa de vitamina, precisa de nutrientes, precisa de proteínas, e muitas vezes nós temos, no dia a dia, não temos ali aquela vamos dizer assim, o horário certo para comer, né? Então, você geralmente pega aí um whey protein para que você possa estar se alimentando no dia a dia, e a Bistrong é o lugar certo. Onde é que fica a Bistrong? Fica ali em frente ao elevado Bete Bocalon, na Dias Martins, na Smart Fit, tá bom? Quero agradecer também a Sem Fronteiras que nos dá aí o privilégio de levar até você agora que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, né? Levando o melhor da conectividade, tendo uma conexão aí de qualidade para que vocês possam estar acompanhando. Quero também agradecer a Smart Fit, né? Você quer treinar, quer passar aí, não tem horário para treinar, a Smart Fit abre desde as 4 horas da manhã, na verdade. A Smart Fit abre aí para quem quiser fazer o seu treino, né? E vai até aí às 22 horas. Então você que quer treinar, quer começar, eu costumo dizer assim, ó, você que está passando aí já dos 40, ó, não perde tempo não. Né? O certo é treinar desde novo, mas você que já está com dificuldade de caminhar, tem que endurecer a carne, Smart Fit é o lugar certo. Vamos então bater papo. Vou iniciar saudando meu amigo Dr. Wellington Silva. Wellington, mais uma vez aqui, é uma satisfação te receber, e sempre com notícia boa, né? Graças a Deus, meu amigo. A gente vem aqui trazer boas novas sempre. Então você é pé quente aqui, o nosso podcast é pé quente. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes que estão aí acompanhando. Com certeza as informações aqui vão ser informações pertinentes e importantes para a sociedade acreana. Quero saudar aqui o meu amigo Sargento Nery, hoje uma pessoa que eu tenho assim, um respeito, já o conhecia da rede social, criamos uma amizade ali na rede social, acompanhei o caso dele, um caso que chamou bastante atenção, que crucificaram como fizeram comigo também na época em que eu fui preso, né? E do mesmo jeito, inclusive, depois que o Wellington teve aqui, que ele explicou, né, um pouco do processo, porque inclusive teve uma matéria que saiu do Nery na Continente, e as pessoas, que ele ia para júri popular, né? E aí um monte de gente foi lá, condenou, e eu fui lá, um dos que comentei e disse assim, agiu em legítima defesa e eu faria o mesmo que ele fez. Aí teve gente que questionou assim, mas você está a par do processo, você conhece a causa? Aí eu não respondi. Então assim, muitas dessas pessoas que aparecem em rede social, que são chamados juízes de rede social, desconhecem completamente o processo, desconhecem completamente os fatos, desconhecem completamente o histórico, então aponta por uma manchete de jornal. Porque eu costumo dizer que o jornal, ele é um destruidor, ele destrói reputações. Né, escrito de forma irresponsável, dado a comunicadores de forma irresponsável, destrói reputações. Né, destrói a reputação da pessoa, né, doutor Edson? E com ele não foi diferente. Mas ontem teve um reviravolta, onde após 11 horas de júri,
o Nery foi absolvido. Boa noite, Nery, seja bem-vindo aqui ao podcast. Boa noite, satisfação grande estar aqui com você, conhecendo você pessoalmente. E estar aqui do lado do Dr. Wellington também, um cara que eu admiro demais e sou muito grato pelo empenho dele, pelo empenho e desempenho. Um cara fora de série que se esmera mesmo no estudo. Se ele acreditar no caso, ele vai até o fim. Isso é importante demais e eu só tenho a agradecer, não só eu, como minha família também. Nery, tu é acriano mesmo, né? Sou daqui. Acriano, nasceu onde? Tarauacá, cara. Então, minha família toda é de Tarauacá. Meu pai e minha mãe vieram para meu pai era militar, meu pai foi o 00. Inclusive, quero aqui saudar a Alda, que está aqui, policial militar, companheira do Nery. Seja bem-vinda, satisfação recebê-la aqui, tá? No podcast, tá, Alda? Alda é uma pessoa que eu e a Alda, a gente se arranhou, mas depois hoje a gente é bem amiga, eu e ela. Hoje nós somos bem amigos, eu quero cada vez mais fortalecer essa nossa amizade, tá, Alda? O meu pai, ele foi... Alda, lá no Comando Geral, você já deve ter visto, quando você entra no Comando Geral, tem uma placa preta lá com o nome dos primeiros policiais, né? O meu pai foi o 0053, né? Policial militar do estado do Acre. Ele, na época, quem saía do exército tinha a opção de fazer alguma coisa ou entrar na polícia militar. E ele foi o da primeira turma, na época, lá de Tarauacá, junto com os meus outros 3 tios, o capitão Deusdete, o subtenente Donizete e o coronel Deodato. Conheci muito o Donizete, cara. Conheci todos, né, na verdade, mas o Donizete foi meu vizinho ali no Nova Esperança. Isso, Donizete, exatamente. Infelizmente teve um infarto, né? E não suportou, exatamente, eram os 4 irmãos, né? Hoje só vivo, só tem o coronel Deodato. Aí como foi que tu entrou na PM? Em que ano? Na PM, cara, a PM na verdade era o sonho da minha vida, né? Todo mundo fala até, por que tu não começa a vender curso, como passar em concurso público, essa coisa. Eu passei em 6 concursos públicos. 6 concursos? Mas o meu foco era ser policial militar. E eu te digo por quê. Na infância, a minha infância foi um pouco conturbada, fui abandonado pelos pais, meus pais me deixaram e seguiram com os meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, e eu fiquei. E sofri muitos intempéries na minha vida aí, e bastante sofrimento na infância. Só que eu peguei admiração pelos policiais, porque eu os via sempre ali, sempre estavam em situações, eu sempre os via ajudando em situações, e aquilo me chamou muita atenção, mesmo pequenininhos, 5, 6 anos de idade, sempre que tinha um problema, uma briga perto de casa, alguma coisa assim, sempre tinha uma viatura perto para resolver, e aquilo me chamava atenção, me dava segurança. E um dia eu fiquei olhando para uma guarnição, a antiga, se eu não me engano, pela lembrança, pelo que eu já vi da história da polícia militar, se não me engano era o Choque, e eles pararam num local e estavam lá em ponto base, né, fazendo um bebê, e aí um deles me viu olhando assim, muito atento para eles, os detalhes, farda, a viatura, aí ele me pegou no colo, me pegou no colo, eu pequenininho, sujinho ali. Aí, gostou da viatura, esse negócio todo? Aí eu gostei, eu gosto, acho bonito e tal. Ele pegou, colocou a boina na minha cabeça, me colocou dentro da viatura. Ali, naquele dia, eu decidi que ia ser policial. A minha vida era pra aquilo. Em que ano você entrou na Polícia Militar Atlântica? O ano eu tinha uns 6 anos de idade, não vou revelar a minha idade. Não. Mas eu sou novinho ainda. Você emociona falar nisso, né? Demais, porque ali foi quando eu decidi a minha vida. Eu apesar da dificuldade, da rejeição, do abandono, eu não quis saber de outra coisa, eu quis o certo, quis o bem, escolhi o lado do bem. E para chegar lá eu sabia que tinha que estudar, então foi para onde eu fui. Todos os meus esforços foram voltados para isso. E como eu falei, eu passei em vários concursos públicos, mas nenhum deles me apetecia o coração, me vislumbrava, não somente pelo emprego, eu queria realizar o sonho. E mesmo depois de estar na Polícia Militar, passei nos concursos públicos e não abri mão da polícia, permaneci. E é tanto que eu queria ser policial militar de tal forma que eu fiz primeiro concurso para a Polícia Militar de Rondônia. Quando eu passei, a Alda me disse, rapaz, não vai dar certo esse negócio não. Policial lá em Rondônia
E eu, policial aqui, ela tinha entrado primeiro que eu. E aí disse, rapaz, tu decide aí, se tu quer ser policial militar em Rondônia ou se tu quer ficar comigo, porque eu não vou pra lá não. Aí eu abri mão de lá e fiquei aqui, aí, enfim. Fui pra agente penitenciário da primeira turma também, porque era mais ou menos parecido com polícia na época, né? O que tinha mais perto não estava tendo concurso para PM. E aí então em 2007 para 2008 teve concurso da PM e eu entrei na turma de 2009. Entrou na turma de 2009. Isso. E aí permaneci lá até o dia 3 de fevereiro de 2023. E, Nery, tu começou aqui na capital mesmo ou foi lá em Tarauacá, quando tu começou a trabalhar na PM? Foi em Tarauacá? Foi aqui na capital mesmo. Aqui na capital mesmo. Mas tu foi transferido para outro município depois, não? Eu fui para Brasileia justamente pelo fato que aconteceu lá na minha casa. Eu tive que ser levado para um outro lugar, né? Ia me mandar para a Força Nacional, mas aí minha família ia ficar aqui não resolvia nada. Então resolvemos ir para o interior. E o local que foi escolhido foi Brasileia. Então nós fomos para lá. E a Alda, tu conheceu na PM mesmo? Não, a Alda a gente se conhece desde a infância, né? A gente se conheceu. Ela está lá cá também? Não, ela é daqui. 7 anos de idade a gente se conhece. Ah, vocês conheceram? 7? Eu vim de Tarauacá pequenininho. A gente se conheceu com 7, eu tinha 7, ela tinha 5. E a gente cresceu juntos, assim, basicamente. Poxa, que legal. A gente era amiguinhos, entendeu? A gente crescemos, nos tornamos melhores amigos e depois namorados, noivos. Olha só que casados. legal, cara. Já tá junto há uns 30 anos. 30 anos já? É um tempo bom, uma estrada boa, né? Aí ela... Casados, 25. Tá, mas aí ela resolveu entrar na... Tu entrou na PM primeiro ou ela? Aí Na como foi? verdade, Vocês combinaram de entrar? Porque ela é PM, né? Não, ela já sabia do meu desejo, da minha loucura, da minha paixão por ser policial militar. E ela fez o concurso para me incentivar. Para me incentivar no estudo, para me dar força e tudo mais. Inclusive foi ela que pagou a minha inscrição. Aí a gente fez o concurso juntos e ela passou e eu não. Na verdade, assim, eu fiz pontuação suficiente para passar, mas eu não entrei com recurso. Teve gente com bem menos pontos que eu que entrou com recurso e entrou, entendeu? Mas naquele tempo eu tinha aquela coisa, não, se eu não entrei, agora foi da vontade de Deus e pronto, já. Eu não entrei com recurso nem nada. Poxa, ô doutor Elton, então, foram mais de 11 horas, né, de júri popular, né, ontem, e eu te pergunto, o clima lá dentro do plenário, como é que tu sentiu quando entrou? Porque assim, um caso que chamou a atenção em todo o estado do Acre, né, onde, como eu te disse, as pessoas atiravam pedra, condenavam, e muita gente, não vamos aqui deixar de falar nisso, muita gente torcia, né, pela condenação do Nery, né, e o senhor... como teve aqui da primeira vez, ano passado, explicou de forma bem clara, né, o que realmente aconteceu naquele dia, né, foi dia 13 do fato. 23 de novembro. 23 de novembro, exatamente. De 2017. 2017. Então foi daquele dia em diante, muitas pessoas que acompanharam puderam ter uma ideia do que realmente aconteceu. E, querendo ou não, o senhor é considerado um dos melhores advogados criminalistas hoje aqui do estado do Acre, né? Foi difícil para o senhor esse trabalho? Primeiro, nós temos que fazer um registro aqui que você foi a primeira pessoa que trabalha com formação jornalista a respeitar e reconhecer um princípio constitucional, que é o da presunção da inocência. Você deu voz, deu vez, uma voz altiva à defesa, quando as pessoas não acreditavam, fazendo com que a nossa versão, a nossa tese, ela pudesse também ser conhecida pela sociedade. Então as pessoas conheceram a tese do Nery, a versão dele, por intermédio da sua defesa, sua advogado, da minha pessoa, aqui no seu podcast, quando você abriu esse espaço. Então, hoje nós vemos muitos jornais, não só locais, mas em rede nacional, falando sobre o caso, mas você falou no início, quando ninguém queria falar, e hoje eu acho que nós temos obrigação de estar aqui, além do privilégio, para também voltar para esse espaço agora, para festejar essa vitória que não é só nossa, de toda uma sociedade, quando se faz valer o direito, a lei, todos ganham. E a justiça. Então, é um caso assim, muito difícil, porque quando o caso ele tem clamor social, é um caso emblemático. E envolve uma pessoa que ela tem... ela é conhecida, ela tem espaço de fala, ela é conhecida como o Nery. Realmente se torna um caso pesado, porque toda a estrutura de poder do Estado, do Ministério Público, é voltada a uma condenação.
Porque essa condenação muitas vezes traz prestígio em nome do promotor de justiça ou para um órgão de acusação. É um processo que, quando era inquérito no início, por 2 vezes entenderam que ele agiu em legítima defesa. O próprio delegado, quando viu, se deparou com um caso a 250 metros de onde aconteceu, tinha um delegado de polícia cumprindo mandado de busca e apreensão. Quando esse delegado chegou lá, falou, não dei voz de prisão porque vi que ele tinha exercido o direito de legítima defesa. Não só protegeu a vida própria e de seus familiares, mas protegeu também o seu patrimônio. Então isso é uma fala muito forte de uma instituição que não é corporativista. Nós sabemos que a Polícia Militar é uma instituição extremamente rígida e respeitada, a Polícia Militar do Estado do Acre. Então não houve privilégio em nenhum momento, não houve benevolência, não houve nenhum tipo de favorecimento ao Nery. Ao contrário, toda essa investigação foi muito rigorosa. E o Ministério Público, na verdade, insistiu na condenação. Não só por homicídio, mas queriam também que ele fosse condenado por fraude processual, alegando que ele tinha implantado a arma de fogo, alegando que ele tinha lavado o corpo do Fernando, jovem de 13 anos, e que ele teria mudado a cena do fato. No primeiro júri, ele foi absolvido do crime de fraude processual. E o outro militar, que é o sargento Ítalo, que era o colega de viatura dele, foi absolvido também. Ontem, o Ítalo não estava no julgamento, não estava no júri, porque ele foi absolvido do único crime que ele foi acusado, foi o crime de fraude processual. E ontem o Nery não foi acusado desse crime de fraude, porque também tinha sido já absolvido. Então, como se submete uma pessoa a um júri, um homem que teve a sua casa invadida, um cidadão armado, a arma é uma arma de produção estrangeira, inclusive alemã, portando 2 munições, uma na câmara, ou seja, essa arma estava pronta para o uso, mas quis Deus, quem é cristão acredita, que essa arma não disparou porque esse rapaz na hora não destravou a arma. E a perícia ela determinou, ela foi enfática, foi categórica. Determinou que a arma ela era eficiente para o uso, determinou que o local que o jovem caiu e nas condições que ele caiu eram convergentes com as lesões que ele apresentou. E tudo isso é convergente também e coerente com o depoimento prestado pelo Nery desde o primeiro dia. Ou seja, Williams, ele nunca mudou a versão dele. Desde o primeiro dia até ontem, o segundo júri, ele falou exatamente a mesma coisa. Então a verdade é uma só. Como você falou, as pessoas às vezes assassinam reputações de uma forma premeditada, de uma forma antecipada, e muitas vezes retiram das pessoas o seu direito de sagrada defesa. E ontem, graças a Deus, esse direito foi bem exercido. O corpo de jurados reconheceu a tese e absolveu acolhendo a tese apresentada pela defesa de legítima defesa própria e de terceiros, bem como a defesa do próprio patrimônio. Imagina que um bairro dominado por facções, entram 3 indivíduos armados e sequer um policial militar em serviço, porque ele estava em serviço, não pode proteger a sua família, sendo que ele foi acionado. Ou seja, uma pessoa da comunidade, o vizinho alegou, eles estão invadindo a sua casa. Ou seja, ele não deveria estar lá, ou seja, ele está no local errado na hora errada. Ele não deveria estar em casa. Primeiro deveriam ter roubado, se apropriado dos seus bens, talvez cometido alguma ilicitude contra um dos seus entes queridos, só depois que ele poderia chegar. Ele não teria o direito ali de tentar intervir, de evitar um crime, ou de evitar até que a vida dele fosse ceifada. O Estado queria retirar esse direito dele. Ou seja, já não basta as pessoas não poderem portar arma, já não basta... Já vivemos a época do apito, ou seja, o policial não podia nem usar uma arma, e hoje o cidadão não pode defender a sua casa. Eu acredito, Nery, que já passou da hora, e eu acredito que já deva iniciar um debate na Câmara Federal. Já houve isso lá atrás, mas a gente sabe que sempre há uma barreira em relação à maioridade penal. Porque a gente vê atrocidades sendo cometidas por menores. Por exemplo, nós temos o caso do Cão Orelha, que foi brutalmente espancado, né, e morto por adolescentes de classe alta, vamos dizer assim. Tivemos aí agora um estupro coletivo, né, 4 adolescentes que estupraram uma menina, né, uma jovenzinha, né, e um caso como esse, por exemplo, no Acre, onde um jovem de 13 anos, portando arma de fogo, entra dentro da casa de família, é morto, e aí querem colocá-lo como coitadinho, né, como se fosse uma pessoa inocente. E eu acredito que já é hora de chegar a um debate na Câmara Federal para que haja a lei, para que
esses menores também sejam julgados e condenados como adultos. E é bom que você faça essa menção, porque ele tinha 9 passagens já. Inclusive, assim, desde vandalismo aos 9 anos de idade, vandalizando a escola que ele estudava. A direção não sabia o que fazer, acionou a polícia. Daí por diante, ele houve uma escalada no crime. Ele começou a praticar furtos, daí estelionato, e aí foi praticando outros crimes, até chegar até uma tentativa de homicídio contra a própria irmã. E todas essas informações, o Ministério Público diz, não, mas ele era só um jovem de 13 anos de idade. Ele era só um menino, mas um menino portando arma. Um menino que, em algum momento, o resultado natural seria ele matar alguém ou ser morto. Era algo inevitável. E aí ele se deparou com um policial armado que desejava proteger a sua família. É aquela coisa, tem uns que, infelizmente, dão azar. Para mim, eu chamo de sorte. Dão azar de entrar na casa de um pai de família que muitas vezes eu já vi situações, a gente, quando trabalha no meio jornalístico, a gente vê cada atrocidade, já ouvi situações de bandidos entrarem dentro da casa de um pai de família, violentar a própria esposa. Até já aconteceu no Acre isso, na frente uma barbaridade dessa. Assim, exatamente, sabe? E você foi treinado para isso, né, Nery? Vamos dizer assim, você agiu de acordo com o que a lei manda, dentro da sua residência. Eu quero, inclusive, ressaltar, para a gente atender uma ocorrência de qualquer natureza, com alguém que a gente nunca viu, que a gente sabe, nunca nem ouviu falar e talvez nunca mais vai ver na vida, a gente já toma para nós como se fosse nosso, é nosso dever, a solução tem que vir a partir da nossa ação. No caso, é assim que eu pensava enquanto policial. E é assim que todos os policiais pensam quando se deslocam para uma ocorrência. Tanto que, às vezes, até sofrem acidentes no deslocamento porque querem chegar tão rápido para tentar um desfecho melhor e mais antecipado para amenizar o sofrimento, que acabam colocando a vida em risco e sofrendo até acidentes no deslocamento. Mas a gente não está preparado e não existe treinamento para você ter a sua família debaixo da mira de uma arma ou em situação de risco, qualquer que seja. Nenhuma academia coloca um familiar teu lá para você sentir, para simular o que é que você vai sentir na hora. Então é algo muito pesado, é algo muito forte, é algo que eu não desejo sentir nunca mais, que de repente tudo pelo que você acredita, pelo que você batalha, está à mercê de alguém que você nunca viu, que você nunca fez nada contra, que você... Enfim, a pessoa só entrou lá por maldade, para roubar, para destruir, porque inclusive até já tinham montado as roupas, colocado colchões em cima para atear fogo, né? E eu atear fogo na minha casa, se eu não tivesse chegado, inclusive. Tipo assim, só maldade, já que eu roubar, tudo bem, como dizem, poxa, ele só ia furtar. Beleza, furtar, mas ia tacar fogo na minha casa. Atear fogo nas minhas coisas lá, então é de uma maldade absurda. E poxa, você pensar que seus filhos poderiam ter a vida ceifada ali diante de uma ação criminosa por mera maldade, não tem outro motivo. Fez para comprar droga ou o que é que seja. É maldade. E, cara, a família, mexeu com a família é diferente, é outra situação. A gente entra, no modo de sobrevivência mesmo. Você entra ali, eu entrei numa situação que eu poderia ter sido ceifado ali naquele momento, porque eu fui surpreendido, eu não surpreendi ninguém. Porque assim, Nery, isso é um pensamento meu, claro, uma opinião minha. Acontece que, por exemplo, um jovem desse, de 13 anos, ele nunca na cabeça dele, ele imagina o que é o sentimento, o que é um amor de um pai, de um líder de família que sente pelos filhos, pela esposa e por quem vive dentro da casa. Ele não tem ideia disso, né? Muitas vezes o bandido também que entra que não tem família, não tem filho, não tem esposa, ele também não. Agora, quando você passa a ter um filho, uma esposa responsável, você tem aquele que eu chamo que é o amor mais puro que um homem pode ter, que é dos filhos, né? Eu, por exemplo, eu falo por mim, meteu a cara ali, não tem conversa, vai comer capim pela raiz, porque o dever do homem é defender a família. Aí eu te pergunto, você usou a tese da legítima defesa, né, que foi considerada a mais sólida para esse caso, né, o Wellington? O Ministério Público fez uma abordagem que ele acreditou que poderia sustentar que se houvesse uma legítima defesa, essa foi a fala do Ministério Público, o Nery teria se excedido, ou seja, ele teria exercido um excesso de legítima defesa dolosa.
Então ele teria que responder a partir desse excesso por homicídio doloso. Acontece que, com base só na quantidade de tiros. Só que a quantidade de disparos, ela tem que ser suficiente para parar ou neutralizar essa agressão. E você tem que utilizar do teu meio menos letal. Só que o Nery não tinha outra arma. Ele não tinha um meio não letal. Ele não tinha uma arma de choque. Ele não tinha um outro meio. Ele só tinha a arma dele. Então ele utilizou o único meio que dispunha naquele momento. Os 5 disparos que ele deflagrou foram na região das pernas e no braço. Mas até então essa agressão ela não parou. Ela só parou realmente quando houve um tiro na região do tronco, que foi o último tiro. Então essas provas, essas evidências, Williams, elas ficaram muito bem estabelecidas por intermédio de laudos. Os laudos foram determinantes também à prova científica, que é a mãe das provas. Essa prova ela testemunhou a favor do Nery e demonstrou absoluta convergência e coerência entre aquilo que ele falou e esses elementos de prova. Então acabaram perdendo importância um pouco a prova testemunhal. Por isso a defesa abriu mão de 6 testemunhas, ou seja, esse julgamento era para terminar hoje. Hoje aqui nós estamos falando sobre o resultado do processo, mas era para a gente estar perdurando o julgamento. A defesa percebia desde a necessidade auditiva de 16 testemunhas que nós enrolamos, a gente abriu mão da maior parte das testemunhas, ouvimos só um perito e o coronel que relatou o inquérito policial militar e concluímos. O perito foi o que constatou que havia arma, que havia munição na arma, é isso? Isso. Ele constatou e também evidenciou o local do crime. Foi ele que esteve presente no local do crime. Ele que viu todo o cenário, ele que coletou a prova. Certo. Ô Nery, e depois desse julgamento, dessa absolvição, que já perdurava, né, por algum tempo, hoje você vê que a justiça foi feita? Sim, graças a Deus, porque... E como foi vivenciar esse período, vamos dizer assim, de pedras, né? A reputação completamente jogada na lama, né? Você é tratado como um monstro por muita gente, taxado, medido por baixo, como se diz, execrado pela mídia, inclusive sem poder se defender, sem poder falar nada, sem poder se expressar, até porque estava tudo em segredo de justiça e enfim, era só ficar calado e ouvir ou ler, até eu evitava ler sites de notícias e tudo mais, porque eram muito cruéis as matérias, completamente sem base, completamente enxertadas ali apenas de opinião pessoal ou de mera vontade especulativa e de ganhar likes, ganhar visibilidade, simplesmente isso. Infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente acabou ganhando uma certa notoriedade, não por busca nossa, mas eu falo infelizmente ou felizmente aconteceu. E aí, em cima disso, tudo que se postava acabava gerando interesse, dava muito like. Então o pessoal bateu enquanto tinha munição para gastar. Tanto que agora, graças a Deus, o pessoal posta lá, já não dá mais essa coisa toda, porque já massacraram tanto, sugaram tanto, espremeram tanto o leite da pedra que já tem gente que já acha até que assunto chato, a gente comenta lá. E quando chega o resultado que a pessoa é inocente, já não existe tanta repercussão, não existe tanto like, né? A repercussão já fica menor, é impressionante, não tem tantos né? compartilhamentos, ninguém faz questão de dizer, cara, eu estava errado com relação àquele comentário. Porra, o cara era inocente, e aí agora, o que eu faço? Não, prefere só ficar calado e deixa pra lá. Mas foi um leão quando foi pra acusar, entendeu? Porque nunca esteve na pele, e eu não quero isso pra ninguém, está sendo acusado publicamente por algo assim que você é inocente, entendeu? É uma situação muito triste, muito desgastante. A família inteira sofre com isso, não é só eu. Minha família toda sofre porque vê o meu sofrimento e vê as pessoas falando coisas ali que ofendem, que machucam, que elas sabem que, poxa, o cara estava nos protegendo e está passando por tudo isso, então acaba abalando todo mundo, a família como um todo. Não, tu acredita que esse julgo, vamos dizer assim, as pessoas te julgaram mais pelo fato de tu ser policial? Sim, claro.
Foi mais por esse fato. Porque se fosse uma pessoa, um cidadão comum, eu acredito que não haveria tanta repercussão. Não, com Né? certeza. O cidadão comum, alguns diriam, normal, ninguém tem o direito de fazer isso, não sei o quê. Mas o cidadão comum tenha feito, mas pelo menos ele conseguiu, né? Conseguiu fazer ali. Mas do policial, não, eles já acham assim, não. Qualquer ato do policial já é absurdamente extrapolado, já é absurdamente grande e desnecessário. Exatamente. O policial na abordagem, o policial vai abordar, ele colocar a arma em pronto emprego já é um absurdo. Apontou a arma pra mim, não sei. É o padrão, entendeu? É aquilo ali, e mesmo assim as pessoas já acham ruim. Por quê? Porque vem por parte de uma autoridade que é chata. O policial ele é chato, ele tá ali para manter a ordem. E o que a pessoa gosta? A pessoa gosta da liberdade, fazer o que quer, tipo, dirige do jeito que quiser, quer fazer som alto a hora que quiser, quer viver livre completamente de tudo. E quem que vai lá encher o saco, quem que vai lá perturbar? É o policial, ele baixa o som, o senhor está estacionando logo errado, o cinto de segurança, isso, aquilo, outro. É o cara chato, é o policial. Então a sociedade não pensa que na hora que do aperreio, do desespero, é para quem eles ligam. É o cara que vai meter a cara lá e vai enfrentar. Quando todo mundo corre dos tiros, ele corre para cima. É o policial, porque ele nunca nem viu. Só que esse mesmo policial que salva é o policial que também repreende, é o policial que admoesta, é o policial que autua, é o policial que prende. E aí todo mundo tem um parente. Aí o parente foi preso, não, o policial agiu com excesso. Só que não lembrar, o cara reagiu, precisa usar força, técnica de mobilização, algemar, não precisava algemar, ele é um menino tão bom. Aí tem tudo isso, o policial é ruim. Aí fica massificando aquela coisa toda de que o policial é ruim, o policial é chato, é desnecessário, que aí acaba tudo que o policial faz, pronto, ele já merece ser queimado em praça pública ou execrado, ter o seu couro arrancado e pregado no outdoor. Doutor, o senhor acredita que existe uma cobrança maior da justiça quando o caso envolve o policial, como no caso do Nery? Absolutamente. Absolutamente. O que a gente vê é um excesso, é uma desproporção. A acusação contra o policial é sempre mais gravosa, sempre mais rígida. A gente sempre se depara com situações em que a exploração midiática é muito maior quando é policial. A gente vê a estrutura do Estado, ela voltada ao aparelhamento de uma forma muito mais sistematizada contra o policial. Inclusive a gente vê hoje, na verdade a gente sempre fala isso, que o policial ele é o servidor público mais fiscalizado do país. Ninguém é mais fiscalizado do país que o policial. O policial é fiscalizado pela Corregedoria, pelo Ministério Público, pela sociedade de forma geral. Hoje todo mundo tem um iPhone, tem um celular, está ali gravando as ocorrências que acontecem, ou seja, nada se passa desapercebido. O policial vai ter que usar agora a câmera também na farda, no uniforme, olha só. Então, assim, eu já usava desde... Já usava. Então, assim, ninguém é tão fiscalizado quanto o policial. Se não bastasse isso, o policial, ele hoje... Você vê, nós temos aqui vários órgãos fiscalizatórios, órgão de combate à tortura, órgão da auditoria voltado aos crimes militares. Nós temos várias instituições voltadas à fiscalização. Nada contra. Todo servidor público deve ser fiscalizado, mas o que a gente vê, percebe, é que a polícia, o policial, quando ele é acusado, existe sempre um tratamento muito mais rígido, mais rigoroso, mais duro contra um policial. E dá muito mais trabalho, é muito mais difícil defender. Quando é um cidadão comum, se aplicam todas as regras do direito de uma forma muito mais fácil. Ô Nery, no dia que aconteceu o fato, tu imaginou que, claro, passando toda aquela situação, aquela euforia, tu acreditou que seria punido por isso, mesmo fazendo o certo? Em momento algum. Momento algum. Momento algum. Fiz o certo, estava certo, dentro do Foi treinado para isso também. Dentro das margens legais, apesar de estar ali com grande risco da minha vida, mas inclusive quando os demais que estavam com o cidadão que ficou na casa, os que estavam pulando no muro, eu tive a oportunidade de atirar neles e não fiz. Eles estavam de costas pulando o muro. Eu não fiz. Mas, e poderia ter feito? Poderia, era muito fácil. Estavam ali a 2 metros, 3 metros de mim. Era fácil, simples fazer isso. Não atirei nenhuma perna que eles estavam escanchados no muro, passando pro lado de lá. Eu poderia ter atirado pelo menos dando um tiro na perna de cada um para não correr, para pegar do outro lado lá do muro. E não o fiz. Somente porque aquele... o interesse não era ferir ninguém, o interesse era resguardar minha família. Porque até então, minha família estava dentro de casa.
Nery, e como foi ontem no julgamento, por exemplo, que você viu ali, depois de passado todo o processo, acusação, defesa, o júri saiu lá para decidir, como foi que você se sentiu ali na hora? Eu estava muito confiante porque tudo foi apresentado nos mínimos detalhes, toda a perícia, oficiais corregedores que conduziram o inquérito, corregedoria da Polícia Militar, o delegado que esteve presente no ato, teve um delegado que acompanhou o ato, que estava bem pertinho cumprindo o mandado e ouviu os disparos, já se deslocou para o local, inclusive ouviu os chamados de apoio do CIOSP e já se deslocou, já chegou em tempo real lá, chegou, acompanhou tudo, acionou a perícia, o sargento que estava comigo na época eu era cabo, o sargento que estava comigo tomou todas as providências, fez tudo certo, foi tudo dentro da legalidade, todos os passos, tudo que preconiza os atos do policial militar diante de um sinistro desse, de uma ocorrência de vulto como essa, foram tomados. E tivemos um delegado, inclusive, para corroborar tudo. Ele viu tudo lá no local, foi em loco, no exato momento em que aconteceu. Então foi tudo acompanhado, a perícia esteve no local, o delegado com a equipe dele preservaram o local. Enfim, foi tudo dentro do previsto. Doutor Wellington, como foi ouvir a decisão do juiz quando o júri decidiu pela absolução do Nery? A sensação de dever cumprido, também o resultado de todo um trabalho. São 9 anos de trabalho. 9 anos. Vocês 9 anos estudando o processo, dedicando a causa, fazendo todo o trabalho que é possível para poder resguardar realmente o direito que ele tenha direito a um devido processo legal. O outro júri foi anulado porque realmente o Ministério Público não respeitou a prova, não respeitou o processo, se valeu de documentos que não estavam no processo para tentar influenciar o resultado no processo e condenar o Nery a qualquer custo. Felizmente, o Tribunal de Justiça reconheceu a tese, anulou o julgamento, e aí sim o Nery teve o julgamento justo, e aí se fez justiça de forma cristalina, porque não havia outro caminho. O único caminho era a absolução. Esse jovem não tinha sinal nenhum de execução, não tinha marca de agressão, marca de tortura, de arrastamento de corpo, de tiro encostado, não tinha zona de tatuagem, chamuscamento, não tinha nenhum sinal ou evidência ou elemento que demonstrasse que o Nery ele premeditou, desejou a morte desse jovem, desse rapaz. Pode explicar o que é zona de tatuagem? E tudo isso são elementos que os jurados tiveram contato com essa prova. Então ontem, quando os jurados absolveram, quando o juiz disse, você está absolvido, ali a gente sentiu um alívio de uma dor que ele vinha carregando há 9 anos. E nós carregamos um pouco, Williams, dessa dor. O advogado de defesa, que é realmente comprometido com a causa, sente a dor do cliente, não na mesma medida, mas sente o peso dessa cruz, sente que é árduo o caminho, que é um caminho tortuoso, e a gente se coloca muito no lugar dele. A gente sabe que a família passa, a gente conversa muito com a família, então a gente sente um pouco dessa sensação. E ali é um alívio muito grande, ali a gente se apega a todos os valores que a gente cultiva, que a defesa cultiva, que é o direito à presunção de inocência, que é o direito ao devido processo legal, e que é o direito também de plenitude de defesa. E, graças a Deus, tudo isso foi reservado, foi resguardado de ontem. Nery, qual a lição que tu tira de tudo isso? Cara, eu aprendi tanto com tudo isso que eu venho passando nos últimos anos, desde esse fato. Esse fato mudou muito a minha conduta como policial, assim, no sentido de me resguardar. Passei a usar câmera no colete, eu filmava minhas ocorrências. Porque se nesse dia eu tivesse já usasse essa câmera, já tivesse essa câmera, porque eu ganhei depois, eu ganhei essa câmera de presente. E se eu já tivesse isso, era só apresentar o vídeo na íntegra do meu dia, filmado lá o meu trabalho, pronto, estava tudo resolvido. Mas aí, além disso, eu aprendi sobre relação interpessoal, amizades, sobre o direito em si, porque o direito, apesar de que a gente pense que ele não é líquido certo. Como eu passei esse tempo todo sendo condenado e punido por algo que era inocente. Graças a Deus veio a ser feita a justiça no dia de ontem. Mas eu sofri durante 9 anos o peso de carregar
esse julgamento nas costas aí, porque eu fui condenado publicamente, previamente, sem ninguém ter acesso aos autos, nem nada disso, simplesmente carreguei esse estigma. Eu lembro uma vez que eu cheguei num lanche lá no centro, e uma amiga comprando salgado lá, ela disse, tu anda com esse bicho aí, o cara matou uma criança, não sei o quê, isso é um bandido. Então, eu já estava condenado ali. Isso é só um exemplo de tantos que eu passei. E, enfim, eu já carreguei a condenação disso durante muito tempo. Desde do acontecido. Inclusive, eu tive que aprender a recomeçar também mais uma vez, porque a gente teve que largar tudo aqui. A casa, quem queria comprar a casa? Um investimento ali de uma vida, quem queria comprar? Ninguém queria comprar, pô. Os caras invadiram para matar o policial, a família dele, a casa do policial, 2 policiais na verdade. E o que faria com um cidadão comum? Você ficaria muito mais vulnerável, é o que as pessoas pensavam. Então ninguém queria comprar a casa, a gente teve que sair sem ter vendido a casa e ir para uma outra cidade e começar do zero, sem ter casa, sem ter parente, sem ter aderente, sem ter nada disso. Os filhos tendo que largar o colégio antes de terminar o ano. Um deles até ficou reprovado e perdeu 1 ano da carreira escolar. E por conta de tudo isso, os pormenores são os bastidores que ninguém conhece da nossa parte, do sofrimento que isso causou para nós. Muitas vezes está aí a Alda comigo que me viu chorando e pensando, poxa, será que não teria sido melhor ter morrido com honra naquele dia? Hoje teria um batalhão com o meu nome aí, teria, sei lá, uma ala de um batalhão em algum lugar, né, que seja uma fonte. Você estaria recebendo minha pensão, você não teria ficado desassistida completamente, nossos filhos sem terem condição, sem ter nem o que comer aí, cara. Eu fiquei pensando tanta coisa foi passando assim na minha cabeça ao longo desse tempo, que as pessoas não sabem porque a gente também não é de ficar chorando mágoas pelos cantos, se lamentando, porque a gente entende que se a gente está vivo, enquanto não for a porta fechada, não for do caixão, até li essa mensagem, a Alda mandou para mim essa mensagem. Enquanto a porta fechada não for do caixão, você pode abrir e continuar, e se refazer e recomeçar. E é isso que tem na minha cabeça, é sempre recomeçar, como temos recomeçado sempre. Hoje eu sou um trabalhador de serviços gerais, sou um autônomo, trabalho fazendo serviços gerais, e graças a Deus Deus me deu muitos talentos. São esses talentos de resiliência, de querer aprender, de querer fazer, da forma lícita, porque com o conhecimento que eu tenho, se quisessem enveredar para o crime, com certeza eu seria muito bem sucedido no crime. Mas o que eu tenho honra, eu tenho um nome, eu quero que os meus filhos lembrem e contem a minha história dizendo, não, meu pai foi um cara honrado até o final. Então eu faço o que for preciso licitamente para obter o sustento da minha família. E é isso que eu aprendi e continuo aprendendo todos os dias e reforçando que você tem que dar cada vez mais valor aos seus e com certeza valeu e valerá sempre a pena colocar a minha vida em risco por eles. A vida deles, o bem-estar deles é muito mais importante do que a minha própria vida. Doutor Wellington, tem mais alguma questão? Estamos chegando com 40 minutos já do podcast, já aqui no limite. O senhor tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que eu deixei de falar, que o senhor queira acrescentar? Não, é apenas reforçar que as pessoas têm que se informar mais. Eu acho que canais como esse podcast, que dão essa oportunidade para que realmente a defesa ela tenha a voz, ela possa fazer valer o direito das pessoas. É importante as pessoas se informarem, se comunicarem melhor, para poder entender, às vezes, antes de julgar. Tem casos em que o réu chega condenado e é absolvido. Tem casos também que as pessoas acreditam que, às vezes, assiste razão à pessoa e a prova não a favorece. Então, conhecer, se informar, aprender, ler, procurar bom jornalismo, procurar boa informação, eu acho que é um bom caminho. Até porque em situações como essa, quem decide é o povo. Os jurados são pessoas comuns, são pessoas da sociedade conjugal, e não o juiz. Então, essas pessoas precisam ter contato com a prova, com a notícia, com a boa notícia ou boa informação. Então, a gente também precisa disso. Porque quando nós chegamos lá, no dia do júri, Williams, nós precisamos lutar contra tudo isso. Às vezes, ali no banco dos jurados, sentam 7 pessoas que já têm uma preconcepção.
As pessoas já decidiram já realmente qual é o futuro do réu. Já decidiram que ele será condenado. Então a gente faz um serviço, até um neologismo que eu falo, que essa palavra não existe, de descondenar. A gente pega uma pessoa condenada e a gente vai tentar ali como se fosse um jogo de xadrez. Mexer cada peça para tentar demonstrar um processo de 3.000 páginas para uma pessoa que teve contato só naquele dia, que este cidadão é inocente. Um cidadão que ele ouviu 9 anos a mídia dizendo que ele é culpado, que ele é um condenado. Então, esse é um apelo para a sociedade, que se forme, procura boa mídia, boa informação, como o seu podcast, e que isso venha trazer bons resultados para toda a sociedade haitiana. Nery, teve alguma coisa que eu deixei de perguntar que você gostaria de ressaltar? Eu queria só ressaltar mais uma vez aqui, porque eu não tenho um dia que eu não me lembre como é ser policial. Eu lembro de um dia, pouco tempo, bem pouquíssimo tempo antes do meu desligamento da Polícia Militar, eu realizei o salvamento de uma criança de 17 dias de nascida. E essa criança chegou na frente, a mãe saiu correndo pelas ruas de Itaçolândia com a criança no braço e bateu na porta da delegacia, já era por volta de 1 da madrugada, 1 ou 2 da madrugada, não lembro bem. E quis Deus que a gente estivesse passando na hora. E eu já tomei a frente e a criança já estava roxa, cianótica, né? Não respirava, estava engasgada. E eu já comecei a fazer a manobra do desengasgo, que era a manobra de Heimlich, se não me engano, o nome da manobra. E já pedi para a minha guarnição para a gente deslocar para o pronto-socorro do Alto Acre, que era em Brasileia, sendo que está solendo para Brasileia. Eu fui fazendo aspiração nas vias aéreas da bebezinha e fazendo a manobra para desengasgar. E com todo aquele cuidado. Eu tenho medo de pegar em criança recém-nascida, porque é muito molinha, né? A gente tem que tomar cuidado com a cervical, porque a minha atuação ali poderia quebrar uma costela, poderia quebrar o pescoço da criança, um braço, um membro ali. E graças a Deus deu tudo certo. E a repercussão foi quase zero. Ninguém não se falava muito sobre isso. Fizeram uma matéria no Gazeta Alerta, mas foi só aquele dia. E morreu e acabou. Simples assim. Mas com relação a esses outros fatos, são 9 anos de divulgação. Contra os demais fatos da minha vida, são 6 anos. E, enfim, a vida do policial é uma linha muito tênue entre ser herói e ser vilão. Então, as pessoas não pensam que o cara tá ali na rua, nenhum policial, eu digo para vocês, nenhum policial sai de casa pensando em ceifar a vida de ninguém, em ter que reagir a nada. O que o policial sai de casa é pensando, tomara que dê tudo certo, que seja mais um dia de paz, e que todos os meus atos sejam corretos, e que todo mundo, que nem aconteçam crimes nesse dia. O pensamento, a vontade no coração do policial é essa. E todo policial, eu garanto para você, eu trabalhei com muitos, centenas de policiais, não só aqui, como em outros estados do Brasil. E o sentimento do policial é esse, é preservar a vida, é fazer o bem, é ser o herói. O policial sai de casa para ser o herói, ele não quer fazer o mal para ninguém. E às vezes ele é execrado por situações em que as pessoas, como o Wellington falou, não sabem de nada sobre o fato, não estudam sobre o fato, não procuram saber e simplesmente já determinam ali uma opinião e já aquilo ali já é determinante, já está batido o martelo. Pensam no senso de justiça como sendo feita à minha vontade. Acham que justiça é ser feita à sua própria vontade, e não é assim que funciona. A justiça é feita dentro da prova dos autos, de exatamente como as coisas aconteceram. Estou falando tudo isso como um apelo para a sociedade, para olhar primeiro, pensar no que aconteceu, analisar os fatos para poder emitir uma opinião. Porque, assim como você falou, só passando pelo fato, pelo caso de ser acusado injustamente, de ser execrado publicamente, de ter um familiar passando por isso, é que você passa a sentir, você reflete sobre as coisas como são. Você não quer que o seu familiar ou você mesmo seja acusado dessa forma sem ter a chance de se defender e de provar que aquilo está errado. Doutor Wellington, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado vir bater esse papo comigo. Só já é de casa, quando quiser voltar, tiver uma pauta nova e boa para a gente, para que a sociedade possa tomar conhecimento, o senhor sinta-se convidado. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nery,
Obrigado por ter aceitado vir bater esse papo comigo. Foi uma satisfação tê-lo aqui. E a porta está aberta quando quiser voltar aí para bater papo aí com a gente. A satisfação foi minha conhecer você, estar aqui no seu podcast, muito importante. Inclusive, quero agradecer você, porque você foi o primeiro, como o Wellington disse, a abrir as portas, a ouvir o contraditório, né? Entender o que estava acontecendo de fato, resolveu sentar com o Wellington para que ele esclarecesse o que é que de fato havia acontecido. Isso é muito importante, foi muito importante para mim, por isso eu fiz questão de estar presente aqui hoje. Senão teria vindo só o Wellington, mas eu fiz questão de estar junto, porque por gratidão a você, por esse jornalismo imparcial, e abrir realmente para conhecer os dois lados, o lado que está sendo divulgado e o lado dos envolvidos. E obrigado à minha amiga querida agora, Alda. Minha nova amiga Alda. Obrigado, Alda, por ter vindo também participar aqui com a gente, tá? E a todos vocês que nos acompanharam aqui no podcast Conversa Franca. Lembrando que na próxima semana nós vamos ter mais um bate-papo aqui, trazendo os assuntos mais diversos, tá bom? Você me aguarde, que é no podcast Conversa Franca no Notícias da Hora. A gente se vê até lá. Tchau, tchau.